Você já entrou em um ambiente e, sem razão aparente, sentiu um calafrio que percorreu sua espinha? Um arrepio sutil, mas real. Como se algo ou alguém invisível estivesse ali, observando. Já esteve com uma pessoa que, mesmo sorrindo, fazia o ar ao redor parecer pesado. Ou encontrou alguém que, sem dizer uma palavra, irradiava uma paz tão profunda que parecia dissolver todas as suas preocupações? Não estamos falando de impressões aleatórias, nem de sensações vagas. Estamos falando de algo mais profundo. Algo que vai além do visível, além do racional. Uma linguagem silenciosa que o corpo capta, mesmo quando a mente não entende. Talvez você tenha chamado isso de intuição. Outros chamam de energia, sintonia, vibração. Mas há quem diga que o que você sentiu foi a presença de uma aura, um campo sutil e invisível que envolve cada ser vivo. Um tipo de assinatura energética que revela, silenciosamente, o estado interno de cada alma. Como se fôssemos planetas, e nossas auras, nossas atmosferas, algumas quentes, acolhedoras, outras tóxicas, densas, instáveis. Algumas pessoas carregam uma luz que parece abrir caminhos por onde passam. Outras, sem nem perceber, arrastam uma sombra que sufoca tudo ao redor. Mas o que são de fato essas auras? Elas são reais ou apenas construções da imaginação? Elas podem mudar, se transformar. E por que entre bilhões de seres humanos, alguns parecem carregar uma força serena, enquanto outros parecem trazer consigo um enigma sombrio? Essas perguntas abrem uma porta para um mundo tão fascinante quanto assustador. Um mundo onde a lógica não alcança, mas onde a alma reconhece. Neste vídeo, vamos atravessar esse limiar. Vamos mergulhar em um território onde ciência, espiritualidade e filosofia se entrelaçam. Prepare-se para explorar os mistérios por trás das auras positivas e negativas e para descobrir que aquilo que você emana, sente e atrai, talvez esteja contando uma história silenciosa sobre quem você realmente é. Porque às vezes, o que mais impacta não é o que os olhos veem, mas o que o coração pressente. E o que a aura revela, raramente mente. Durante séculos, diversas culturas ao redor do mundo falaram sobre esse campo invisível. No Antigo Egito, os sacerdotes descreviam um brilho sutil que emanava do corpo humano, um reflexo do estado espiritual da pessoa. Para eles, esse brilho podia ser fortalecido por rituais, intenções e pela pureza do coração. Na Índia, a tradição milenar dos chakras detalhava centros de energia distribuídos ao longo da coluna vertebral, cada um irradiando cores sutis, conectadas às emoções, à consciência e à saúde do corpo e da alma. Na China ancestral, o Qi, ou energia vital, era percebido como um sopro invisível que fluía dentro e ao redor do corpo, conectando o ser humano ao cosmos, à natureza e ao mistério da existência. Curiosamente, mesmo sem se comunicarem entre si, essas civilizações chegaram a conclusões semelhantes. Existe algo em nós que não pode ser visto, mas que é sentido. Algo que pulsa além da carne. Algo que fala, mesmo em silêncio. No entanto, foi apenas no século XX que o conceito de aura começou a ganhar espaço no Ocidente, especialmente com os estudos de fotografias Kirlian, imagens que supostamente capturam o campo energético que circunda os seres vivos. Nessas imagens, folhas, mãos e até moedas pareciam emitir um brilho, como se tivessem uma vida além do físico. Ainda que controversas, essas imagens despertaram uma curiosidade profunda. Será que somos mais do que apenas matéria densa? Será que há um campo invisível que revela, sem palavras, o estado da nossa alma? Mas o mais intrigante é que nem sempre a aura reflete o que mostramos externamente. Muitas vezes, por trás de um sorriso largo, há um peso sombrio.
uma ferida não cicatrizada, uma tristeza camuflada pela performance social. E em outras ocasiões, pessoas aparentemente simples, discretas, silenciosas, irradiam uma presença quase divina. Você já sentiu isso? Aquela sensação de estar diante de alguém cuja alma parece ter atravessado o tempo. Alguém que carrega em si uma luz serena, silenciosa, mas poderosa. Carl Jung certa vez disse: aquilo que negamos em nós aparece em nosso destino. Jung acreditava que o inconsciente carrega conteúdos reprimidos, traumas, emoções, sombras, que moldam silenciosamente nossa realidade. E talvez as auras não sejam nada mais do que o reflexo sutil desses conteúdos ocultos. Como uma tela vibracional que denuncia tudo aquilo que tentamos esconder, até de nós mesmos. Pense bem. Se você vive carregado de raiva, inveja ou medo, será que essa energia não escapa da sua presença? Mesmo que você tente sorrir, mesmo que se vista bem, que fale bonito. Por outro lado, quando você cultiva a paz, o perdão, o amor, não é como se o mundo respondesse de forma diferente. As portas se abrem, as pessoas se aproximam, a vida flui. Porque a aura, no fundo, é isso. Um espelho sutil da sua verdade mais íntima. E ela fala, mesmo quando você se cala. Mas nem sempre é fácil manter uma aura positiva. Por mais que você cultive pensamentos bons, por mais que tente preservar a calma, às vezes, o que te intoxica não é o que você sente, mas o que você absorve e nem percebe. Imagine a história de Clara, uma mulher sensível, intensa, quase translúcida. Desde criança, aprendeu a ler o que ninguém dizia. Cresceu em uma casa onde as emoções não eram nomeadas. O silêncio era a regra, mas o ar pesava. A mãe, submersa em tristeza, despejava suas angústias em olhares vagos e palavras soltas. O pai, alcoólatra, alternava entre o silêncio e a fúria. E Clara? Clara escutava, consolava, absorvia. Ela se tornou, ainda menina, o alicerce emocional de uma família quebrada. O porto seguro onde todos atracavam, mas ninguém cuidava. Por fora, era doce, gentil, forte. Mas por dentro, era como um rio escuro, carregado de dores que não eram suas. Na vida adulta, Clara escolheu ser terapeuta, não por acaso. Era seu destino e sua repetição inconsciente. Acolhia os outros como ninguém. Ouvir a dor alheia era natural, quase instintivo, e os pacientes a adoravam. Diziam que ela era leve, curadora, luminosa. Mas Clara não se sentia assim. Havia dias em que mal conseguia levantar da cama. No espelho, seus olhos pareciam perder o brilho aos poucos. Algo a drenava, um cansaço profundo que os exames médicos não explicavam. Até que um dia, no meio de uma sessão, desmaiou. O corpo não aguentou, a alma também não. Os exames clínicos não apontaram nada, nenhuma anomalia física, mas, energeticamente, Clara estava colapsando. Durante anos, havia carregado as dores do mundo, sem saber que, pouco a pouco, estava enchendo sua própria aura com sombras que não eram suas. Estava doente de empatia. Foi nesse ponto de ruptura que Clara precisou reaprender a viver, a distinguir, com precisão cirúrgica, o que era seu e o que vinha de fora, a criar fronteiras invisíveis, a reconhecer que compaixão sem discernimento vira prisão. E esse é um dos maiores mistérios das auras. Elas são permeáveis, moldáveis, absorventes. Como esponjas silenciosas, elas acumulam o que você sente, pensa, mas também o que você permite entrar. E com o tempo, o que entra passa a te habitar. Friedrich Nietzsche, com sua visão brutal e reveladora, escreveu: quem luta com monstros deve tomar cuidado para não se tornar um. Ao lidar com a escuridão, é preciso atenção, porque a linha entre compaixão e contaminação é tênue, frágil.
quase invisível. E se você não souber reconhecer o que é seu, viverá carregando o que não te pertence, até que sua luz se apague, não por falta de brilho, mas por excesso de sombra alheia. Mas será que podemos mudar nossa aura? Essa é uma pergunta que atravessa o tempo e ecoa nas tradições mais antigas da humanidade. E para muitas delas, a resposta é clara: sim. A aura não é uma sentença. Não é um carimbo energético imutável. Ela é um espelho, um reflexo vivo, pulsante, em constante mutação. A cada pensamento que você cultiva, a cada emoção que você alimenta, a cada escolha silenciosa que você faz, sua aura se transforma. Você pode até não ver, mas o invisível se movimenta. A vibração muda. O campo sutil ao seu redor responde, silenciosamente, àquilo que habita seu mundo interno. Práticas como a meditação, a respiração consciente, o perdão profundo, a reconexão com a natureza, todas elas têm o poder de realinhar e restaurar o brilho da sua energia vital, como se limpassem a lente pela qual você emana sua presença no mundo. E isso não é apenas crença esotérica. O físico David Bohm, colaborador de Einstein e pensador revolucionário da física quântica, acreditava que o universo não é uma coleção de partes isoladas, mas um todo indivisível. Ele falava sobre a existência de um campo oculto, profundo, que interliga tudo, cada átomo, cada emoção, cada consciência. Para ele, matéria e mente não estão separadas, mas dançam em um ritmo comum, em um entrelaçamento cósmico. E se isso for verdade, talvez as auras sejam justamente a manifestação visível, ou quase visível, dessa dança. Uma linguagem sutil da alma, onde cada movimento interno vibra para fora, moldando o mundo ao redor. É por isso que, mesmo em silêncio, sentimos. Às vezes, basta a presença de alguém para mudar o ambiente inteiro. Um olhar, um gesto, um silêncio carregado de luz, ou sombra. A aura seria, então, o nosso corpo energético, o traço invisível daquilo que somos quando ninguém está olhando, o que escapa pelas frestas da nossa máscara social, aquilo que grita, mesmo quando nos calamos. E aqui entra uma questão incômoda. Se a sua aura pudesse ser vista agora, o que ela revelaria? Brilho, sombra, paz, ressentimento, amor, medo? O que sua presença carrega mesmo quando você finge não carregar nada? Porque no fim, tudo vibra, tudo emite, tudo revela. E a aura nunca mente. Vivemos em um mundo que valoriza aparência, status, performance. Onde a imagem é cuidadosamente construída, os gestos são ensaiados, as palavras medidas, mas a aura não pode ser maquiada. Ela escapa das máscaras. Ela revela o que você emana, mesmo quando tenta esconder. É o espelho da sua verdade mais íntima, aquilo que você carrega no silêncio. O que vibra em você quando ninguém está por perto. E há algo ainda mais intrigante, quase perturbador. Nossas auras se influenciam mutuamente. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem sugar sua energia, deixando um rastro de exaustão, enquanto outras têm o poder de te acalmar com um simples olhar ou presença silenciosa? Isso não é acaso, é troca, é sintonia, é vibração em diálogo. Estamos constantemente trocando informação sutil com o mundo ao nosso redor, como se cada encontro fosse, energeticamente, um pequeno campo de batalha, ou um templo sagrado, às vezes, ambos ao mesmo tempo. E nem sempre sabemos quando estamos entrando em um ou no outro. Por isso, proteger sua energia não é egoísmo, é sobrevivência espiritual. É como cuidar do oxigênio da alma. É escolher com atenção em que frequência você deseja vibrar. E mais ainda, com quem deseja compartilhar essa frequência.
porque algumas conexões iluminam, outras silenciosamente nos apagam. Mas isso não significa se isolar. Não se trata de construir muros, mas de refinar sua sensibilidade. Significa se conhecer, entender quando a sua luz está fraca, quando sua aura está sobrecarregada. Aprender a limpá-la quando ela estiver densa. A reconhecer os sinais sutis que o corpo e o espírito emitem quando algo está desalinhado. E, acima de tudo, cultivar aquilo que fortalece sua luz interior. O problema é que, muitas vezes, não percebemos que nossa aura está adoecida, porque nos acostumamos ao peso, normalizamos a tensão constante, o cansaço crônico, a irritação disfarçada. Mas a alma dá sinais, sempre. E o corpo, cedo ou tarde, grita. Grita com ansiedade, com dores misteriosas, com doenças que começam sem causa aparente, mas que talvez tenham origem em um campo que os olhos não veem. O grande filósofo oriental Osho dizia: a aura é a canção silenciosa da sua alma. E se isso for verdade, então todos nós estamos emitindo uma melodia, o tempo todo. Cabe a cada um decidir se essa música será harmoniosa ou dissonante, se tocará o coração dos outros como um sussurro de paz, ou como um rugido de angústia. No fim das contas, a aura não é apenas um conceito místico, é um convite, um lembrete de que somos feitos de muito mais do que carne e osso, de que aquilo que pensamos, sentimos e escolhemos tem um impacto que vai além do visível e reverbera na existência. Cuidar da aura é, na verdade, cuidar da alma. É assumir responsabilidade pela energia que você derrama no mundo. Então, da próxima vez que você sentir aquela intuição estranha ou aquela paz inexplicável ao se aproximar de alguém, não ignore. Pare. Observe. Preste atenção. Porque talvez o que você esteja sentindo seja a linguagem invisível das auras, sussurrando a verdade por trás do que os olhos não veem. E no fim, a grande pergunta não é apenas qual é a sua aura, mas quem você está se tornando através dela.